Ele era filho do novo marido da minha mãe, e mesmo sem sermos irmãos de sangue, sabíamos que o que nascia entre nós podia ser tudo, menos simples. Eu fui para aquela casa achando que ia provocar e voltar ileso, mas quando a provocação virou verdade, já era tarde para fugir. O que fazer quando o amor chega disfarçado de desafio? Eu achava que tinha controle, que sabia exatamente o que causava nos outros. Um olhar mais demorado, uma resposta atravessada, aquele silêncio que entrega mais do que devia. Desde adolescente eu jogava charme como quem respira. Não para me apaixonar, mas para ver o outro perder o equilíbrio. Era isso que me divertia. Então, quando minha mãe me chamou para passar uns dias na casa nova dela com o marido e a família dele, eu aceitei só para dar uma fugida da cidade. E claro, para brincar um pouco. Lugar novo, gente nova, sempre rende. Cheguei no fim da tarde, o mar lá no fundo rugindo baixo, como se avisasse que alguma coisa estava por acontecer. Minha mãe me recebeu com aquele sorriso calmo de quem finalmente encontrou paz. O marido dela, Pedro, foi educado, um pouco sério, demais pro meu gosto, mas tudo certo, eu não vim para gostar de ninguém. Na primeira noite jantamos juntos, comida simples, clima leve, tudo muito normal. E foi só no café da manhã do dia seguinte que a história começou de verdade. Ouvi passos descendo as escadas enquanto bebia meu suco distraído, e aí ele entrou. "Esse é o Daniel, filho do Pedro", disse minha mãe, casual. Eu levantei os olhos, pronto para soltar alguma gracinha, mas a vontade morreu no meio do caminho. Ele só acenou com a cabeça, sem sorrir, sem dizer nada. Pegou um copo, serviu suco e foi para a varanda como se não tivesse mais ninguém na cozinha. "Quieto, né?" eu comentei. "Sempre foi. Fica no canto dele", respondeu Pedro. "Adoro gente que tenta passar despercebida." Mais tarde fomos todos à praia. Sol forte, pouca gente por perto. Daniel estava com um livro nas mãos, fones nos ouvidos, sentado na cadeira como se o resto do mundo não existisse. Me joguei na canga ao lado dele, braços atrás da cabeça, óculos escuros e um sorriso de canto, fingindo cochilar, mas prestando atenção. A respiração dele era calma, o pé balançava devagar. Os olhos corriam pelas linhas do livro, mas às vezes ele parava, olhava o mar como se procurasse alguma resposta. Era bonito, não de um jeito óbvio. Tinha um magnetismo silencioso do tipo que você só percebe quando já está prestando atenção demais. O livro escorregou da mão dele. Eu fui mais rápido. "Se assustou?" perguntei, entregando. Ele tirou um fone. "Não." "Tem nome ou vamos continuar nesse mistério?" Demorou um segundo para responder. "Daniel." "Prazer, Gabriel." Ele colocou o fone de volta. Não sorriu, mas também não saiu de perto. Fiquei ali ouvindo o barulho do mar com o coração batendo mais rápido do que deveria, porque tinha algo nele que me puxava. E o pior, ele não parecia estar tentando. Naquela noite ficamos os quatro na varanda. Jantar leve, conversa sobre coisas que eu não escutava direito. Eu só observava Daniel que comia devagar, bebia vinho branco e olhava para o horizonte, como se estivesse sempre em outro lugar. "Você sempre foi assim calado ou só comigo mesmo?" perguntei meio de brincadeira. Ele levantou os olhos. "Prefiro ouvir primeiro. Perigoso isso, quem escuta demais vê o que não devia. Ou só o que precisa ser visto." Minha mãe riu sem entender. Pedro mudou de assunto, mas eu sabia o que tinha acontecido ali. No dia seguinte encontrei Daniel na sala jogando videogame. Passei de toalha, molhado do banho. De propósito, fui até a cozinha, peguei água e notei que ele desviou o olhar. Tarde demais. "Vai querer jogar também?" perguntou sem me encarar. "Tem prêmio para o vencedor?" "Depende do que você quer ganhar. Se for você, nem preciso vencer." Ele pausou o jogo, olhou nos meus olhos. Silêncio, denso, carregado. A tensão era real. Mais tarde fomos a uma pizzaria. Sentamos em mesas diferentes, mas nem importava. O olhar dele me encontrava toda hora. Ele fingia que não, mas eu sabia. E acho que ele também sabia que eu sabia. Na volta, ele subiu a escada devagar. Eu parei atrás. "Você se diverte sendo assim?" "Assim como?" "Intenso, provocador, seguro demais." "Te incomoda?" "Não." "Então, boa noite, quase irmão." Ele travou no meio do degrau. Não respondeu, só continuou subindo. E eu fiquei ali, sorrindo, porque o jogo tinha começado, e ele estava jogando comigo. Na manhã seguinte acordei com a casa vazia. Minha mãe e Pedro tinham saído cedo para resolver alguma coisa da reforma da piscina. A brisa entrava pelas janelas abertas. O som do mar era quase hipnótico. Desci com preguiça, achando que estaria sozinho, mas Daniel já estava na cozinha, de costas, mexendo alguma coisa na frigideira, cantarolando baixinho. Fiquei parado por um momento, e pela primeira vez desde que cheguei, senti tudo desacelerar. "Bom dia, chefe", provoquei. Ele virou o rosto só o suficiente para me notar. "Não se anima, é só café e pão com ovo."
Melhor do que começar o dia sem nada. Ele soltou um meio sorriso e voltou a mexer a frigideira. Comemos juntos. Nenhum de nós forçou o assunto, mas aos poucos a conversa foi surgindo. Ele disse que gostava de dias nublados, que escrevia contos nas horas vagas e tinha medo de altura. Eu confessei que adorava filme ruim de terror e que detestava molhar o pé na areia gelada. Rimos juntos. Estranhamente fácil, estranhamente bom. Depois, ele disse que ia caminhar. Me ofereci para ir junto, achei que fosse recusar, mas aceitou. Andamos lado a lado pela beira da praia, sem tocar, sem correr. De vez em quando nossos braços se encostavam por acaso, ou nem tanto. Cada toque desses parecia carregar mais do que devia, e a gente fingia que não percebia. Em certo momento ele tirou a camiseta e correu até o mar. Fui atrás. A água gelada bateu na canela, mas não importava. A gente ria como dois garotos de férias. Falamos sobre bandas, séries ruins, nomes que odiávamos, tudo e nada ao mesmo tempo, até que ele parou, ficou sério. Você sempre é assim? Assim como? Esse charme ensaiado, essa forma de falar como se já soubesse o que o outro vai sentir. Sorri. E se eu disser que não é ensaiado? Vou achar que você mente bem. E se for só com você? Ele desviou o olhar, olhou o mar por longos segundos. Quando falou de novo, a voz estava baixa. Então talvez você devesse parar antes que complique. E se eu quiser complicar? Ele não respondeu, apenas saiu andando, mas antes de se afastar demais, virou o rosto. Meio segundo, um olhar rápido, era o suficiente. Tinha algo ali. Naquela noite, ele me chamou para ver um filme. A sala estava escura, só a TV iluminava o ambiente. Sentamos perto, mas não juntos. Aos poucos, as pernas se tocaram. Depois, os ombros. Nenhum de nós se afastou. Não teve beijo, mas teve uma troca de olhares no final que me desmontou. E eu entendi. Às vezes, o que começa com provocação vira abrigo. A semana seguiu. A chuva atrasou as obras. Minha mãe passou mais tempo fora resolvendo detalhes do novo salão. Pedro ocupado com ligações de trabalho. Resultado, eu e Daniel ficamos sozinhos por mais tempo. E foi nesse tempo que a rotina mudou sem a gente perceber. Eu aparecia na cozinha já sabendo que ele estaria lá. Ele saía para caminhar, e do nada eu estava pronto também. À noite os filmes eram juntos, sem combinar, sem precisar. Até que numa quinta-feira à noite a energia caiu. A casa ficou em silêncio, nada de internet, nada de TV, só a chuva no telhado. Ele apareceu na sala com uma vela acesa e 2 taças de vinho. Já que não tem distração, bora conversar de verdade. Você quer me entrevistar? Quero te decifrar. Rimos, sentamos no sofá, a vela entre nós, o vinho ajudava, a conversa fluiu, ele me perguntou se eu já tinha me apaixonado. Disse que sim, 3 vezes, nenhuma delas durou. Perguntei o mesmo, ele respondeu, uma vez só, mas o cara tinha medo de ser visto comigo. Depois daquilo, parei de esperar coragem dos outros, ficamos em silêncio. E agora? Perguntei. Agora eu só observo. Quem quiser vir, que venha inteiro. Olhei para ele. A luz da vela batia no rosto dele de um jeito suave, e de repente tudo pareceu fazer sentido. O silêncio dele, a distância, a cautela. Ele não tinha medo de mim, tinha medo de se repetir. Quando a luz voltou, a TV ligou sozinha, mas ninguém se mexeu. Ficamos ali em silêncio, juntos, sem tocar, mas era como se tudo já estivesse dito. Na madrugada seguinte, ele entrou no meu quarto sem bater. O ventilador pifou. Posso dormir aqui só hoje? Assenti, o coração disparado. Ele deitou do outro lado da cama. Não nos tocamos, mas a presença dele ocupava tudo. Você ronca? Perguntou. Não, mas posso começar se for para você dormir longe. Ele riu. Você é insuportável. Você que começou. Silêncio. Você não me acha estranho, né? Estranho seria se eu não te achasse interessante. E a gente dormiu assim, sem tocar, mas dividindo muito mais do que um quarto. Acordei no meio da madrugada com ele virado para o meu lado, o rosto perto, a respiração calma. Não me mexi. Só fiquei ali tentando entender o que era aquilo que crescia entre nós. Não era só atração, era o tipo de presença que ocupa sem fazer esforço. Levantei devagar para não acordá-lo. Fui até a cozinha, preparei café, mas nem a cafeína dava conta do que eu sentia por dentro. Um tipo de ansiedade misturada com paz, contraditório, irreal. Ele apareceu pouco depois, cabelo úmido e expressão leve. Você acordou cedo. Fugi antes de me apaixonar. Ele riu, pegou a caneca da minha mão e bebeu como se fosse dele. Você sempre rouba café dos outros? Só quando vale a pena. Era isso, a leveza entre nós já não precisava ser forçada. As conversas vinham fáceis, o silêncio era confortável. Passamos o dia grudados.
Almoço improvisado, banho de mar. À tarde nos deitamos na rede. Ele trouxe o violão e começou a tocar. Eu não reconhecia a melodia, mas o som combinava com o momento. Você toca bem, comentei. E você disfarça mal. Disfarça o quê? Isso aí que você tenta esconder desde ontem. Fiquei quieto, o coração batendo mais alto. Não é fácil, Daniel. Nem sei o que está acontecendo aqui. Eu também não, mas tem coisa que a gente não precisa entender, só sentir. Ele largou o violão de lado, a rede balançava devagar, minha mão encontrou a dele, e não foi como antes, não parou no toque, ficou, apertou. Ele me olhou como se estivesse esperando uma resposta, ou um sinal. Me aproximei devagar, com medo de quebrar aquele momento, mas ele não recuou. O beijo veio com calma, sem pressa, mas firme, como se dissesse: "É isso, tô aqui." Ficamos ali por minutos, só nós, só aquilo. Quando ouvimos o som da porta, nos afastamos rápido, mas o silêncio já não escondia mais nada. À noite sentamos na sala, cada um com um prato no colo, vendo qualquer coisa na TV. Minha mãe passou pela sala rindo com Pedro. Antes de entrar no corredor, olhou para nós dois por meio segundo. Não disse nada, mas eu vi. Ela sabia, ou pelo menos desconfiava. Na madrugada, ele não voltou para o meu quarto, e eu não dormi direito. No dia seguinte, caminhamos na praia, sem muita conversa. O clima estava diferente, mais real, mais sério. Nos sentamos na beira da piscina à noite, só com os pés na água, o som das ondas lá no fundo. Você já se perguntou se isso tudo é certo? E perguntei. Ele demorou para responder. Certo para quem? Pra gente tá sendo, mas e os outros? Vão achar que somos irmãos. Ele me encarou. A gente não é. Nunca moramos juntos, nunca fomos família de verdade. Se fosse o contrário, se nossos pais tivessem se separado ontem, ninguém acharia errado. Mas vão julgar. Julgar é o que as pessoas mais sabem fazer. A gente não pode viver preso nisso. Fiquei em silêncio. A fala dele tinha peso e verdade. Você pensou nisso tudo sozinho? Você acha que é fácil gostar de alguém que o mundo insiste em colocar na caixinha errada? Aquelas palavras me desmontaram. Então você me escolheu? Desde o dia em que você entrou aqui fingindo que não queria nada. Rimos, mas não era piada, era confissão. Eu também escolho você, Daniel, mesmo sem saber o que isso vai virar. Ele se aproximou. O beijo agora era diferente, sem medo, sem dúvida, só vontade. No fim da noite, ele me acompanhou até meu quarto. Vai dormir aqui? Se você deixar. Agora eu quero. Deitamos, a mesma cama. Outro momento. Dessa vez, ele encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali. Nenhuma palavra foi dita, mas eu sabia. Aquele silêncio não era dúvida, era começo. O domingo amanheceu com aquele clima de fim. O céu limpo, o vento constante. Parecia que até o mar sabia que era nosso último dia ali. Evitamos falar sobre isso, só deixamos as horas passarem como se ainda tivéssemos tempo. Fomos caminhar pela areia logo cedo, dessa vez em silêncio, não era desconforto, era a tentativa de guardar tudo, os passos na beira da água, os olhares cúmplices, o calor leve de uma mão que se encosta e não solta mais. No almoço, minha mãe estava mais animada, comentava sobre o novo salão, as ideias para a decoração, os planos com Pedro. Eu e Daniel trocávamos olhares rápidos, sem dizer muito, mas havia algo no ar, algo que talvez ela já sentisse. Mais tarde ficamos deitados na rede, lado a lado. Ele tocava o violão baixinho, sem cantar, os dedos deslizando pelas cordas com cuidado. Já pensou no que vai dizer para sua mãe quando a gente for embora? Ele perguntou. Demorei para responder. Acho que ela já sabe. E mesmo assim não disse nada? Talvez esteja esperando eu falar. Daniel assentiu, olhava o céu entre as frestas da varanda. Eu tenho medo, confessei. De quê? De que isso aqui acabe quando a gente sair dessa casa. Ele largou o violão e me encarou. Isso aqui não precisa acabar, mas precisa ser real, fora daqui. Você quer isso? Quero se for com você. A sinceridade dele me desmontava. Ele não falava muito, mas quando falava, acertava onde ninguém mais alcançava. À noite nos sentamos na beira da piscina, os pés na água, o silêncio voltando a ser abrigo. Eu precisava dizer, precisava enfrentar. Eu vou contar para ela amanhã, antes de ir embora. Daniel não respondeu, só apertou minha mão. Na manhã seguinte, a casa estava agitada com a arrumação das coisas. Pedro falando com o pedreiro, minha mãe tentando organizar as malas. Esperei o momento certo, puxei ela num canto da cozinha, longe dos outros. Mãe, posso te falar uma coisa? Claro, respirei fundo. Eu e o Daniel, a gente tá se conhecendo, de verdade. Ela ficou em silêncio, o olhar fixo em mim sem expressão. Eu sei, disse por fim. Eu percebi desde o segundo dia. Você ficou brava? Eu fiquei surpresa, mas não brava. Você é adulto.
E eu vi como ele te olha. A resposta dela veio como alívio, como um sinal de que, talvez, o mundo lá fora pudesse ser mais leve do que eu temia. Só quero que você seja feliz, Gabriel, mesmo que seja de um jeito que eu precise aprender a entender. Nos abraçamos, eu senti que algo dentro de mim se ajeitava, como se eu pudesse finalmente respirar sem medo. Na hora de ir embora, Daniel me acompanhou até o carro. A casa atrás de nós parecia menor, mas o que tínhamos construído ali era grande demais para caber só entre aquelas paredes. Me liga quando chegar, ele disse. Eu vou fazer mais que isso, eu vou voltar. Vai mesmo? Vou, porque agora eu sei onde quero estar. Ele sorriu, aquele sorriso que não pede nada, mas entrega tudo. Me puxou pela camisa e me beijou, um beijo sem esconder, sem medo, com gosto de começo. Entrei no carro com o coração leve, e enquanto dirigia de volta para a cidade, entendi. Às vezes a gente precisa sair do próprio mundo para encontrar o que faz sentido. Faz pouco mais de um ano desde aquele fim de semana, e tudo mudou. A gente começou com chamadas de vídeo, mensagens de madrugada, visitas nos fins de semana. Até que um dia, deitado ao meu lado, Daniel disse: "Não quero mais ir embora." E não foi. Hoje dividimos um apartamento pequeno, mas cheio de nós. Ele trabalha com design de interiores. Eu larguei a agência e abri minha consultoria. Minha mãe se adaptou rápido. Me chama para almoçar todo domingo e manda mensagem perguntando se o Daniel vai vir também. Pedro demorou mais, fingiu que não entendeu, mas hoje pergunta se o genro já tomou café. A vida não virou filme, mas virou verdade. Se você me perguntar o que restou daquele fim de semana, eu diria tudo. A provocação virou afeto, o medo virou escolha, o silêncio virou casa. Voltar para a cidade depois daquele fim de semana foi como andar com o sapato apertado. Tudo funcionava, mas incomodava. A rotina parecia menor, os compromissos mais barulhentos. E no meio disso, eu só conseguia pensar nele. Daniel me escrevia todos os dias, nada exagerado, coisas simples. Acordei tarde hoje, comi pão demais, comecei um livro novo. E isso bastava. A presença dele, mesmo à distância, me fazia companhia. Nos fins de semana a gente se via, ele vinha ou eu ia, e cada despedida doía um pouco mais. Até que, num domingo qualquer, jogado no meu sofá, ele olhou para mim e disse: "Não quero mais ir embora." Eu não respondi de imediato, só estendi a mão, puxei ele para perto e falei: "Então fica." Montamos o apartamento aos poucos. A maioria das coisas veio de doação ou brechó, mas cada canto tinha algo nosso, uma planta que ele esqueceu de regar, um livro que eu nunca terminei, uma playlist que a gente montou juntos. Vivíamos entre silêncios e provocações. Eu ainda falava demais, ele de menos, mas nos encaixamos, como se cada exagero meu encontrasse equilíbrio no jeito contido dele. Não era perfeito, tínhamos dias ruins, discussões idiotas sobre quem ia lavar a louça, cansaço, silêncio, tédio, mas até isso era nosso. Eu aprendi a ouvir, ele aprendeu a dizer, e isso nos aproximava mais do que qualquer jura de amor. Contar para a família foi outro capítulo. Minha mãe ficou em choque por 2 minutos, depois respirou fundo e disse: "Tá, mas quem vai cuidar das plantas quando vocês brigarem?" Pedro levou semanas até aceitar, fingiu que não entendeu, evitou comentar, mas um dia me mandou mensagem: "O Daniel vem para o churrasco domingo?" Foi o suficiente. Não teve um momento exato em que a gente oficializou as coisas. Foi acontecendo. Um dia ele trouxe a escova de dente, no outro deixou a camisa preferida. Depois esqueceu o notebook. Quando vi, já era nós dois dividindo tudo, até o medo, porque amar alguém, quando o mundo insiste em te olhar torto, exige coragem. Mas com ele do lado, eu fui encontrando força, onde antes só existia dúvida. Daniel não era só um cara quieto que apareceu de repente. Era alguém que me olhava sem pressa, que dizia pouco, mas dizia certo, e aos poucos virou abrigo. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo começou como um jogo, uma provocação, uma troca de olhares. Mas o que nasceu ali foi muito maior do que qualquer flerte. Foi escolha, foi construção, foi entrega. E por mais que o mundo lá fora ainda tenha opiniões demais, a gente aprendeu a viver do lado de dentro. Se tem algo que eu entendi nessa história é que o amor não precisa de rótulo, não precisa de aprovação, ele só precisa de espaço para existir. E com Daniel, eu encontrei esse espaço, mesmo quando o mundo dizia que era errado, mesmo quando a gente tentava fingir que não era nada, mesmo assim a gente foi e continua indo, um passo de cada vez, com afeto, com paciência, com verdade, porque amar não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem fica quando tudo aperta. E ele ficou. Você já viveu algo que parecia impossível, mas te mudou por completo?
Já se apaixonou por alguém que o mundo dizia que você não devia? Me conta nos comentários. E se essa história mexeu com você, já deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque histórias assim não são para serem escondidas, são para serem vividas e contadas. Até a próxima! G. Viver junto é mais do que dividir espaço, é dividir o silêncio, o cansaço, o medo. No começo, eu e Daniel achávamos que já tínhamos vencido o mais difícil, assumir, se entender, contar para a família. Mas a vida fora das paredes era outro jogo. No trabalho começaram os olhares atravessados. Gente que antes ria das minhas piadas agora só acenava de longe. Um cliente da consultoria desistiu sem explicar. Outro pediu alguém mais sério. Eu engolia seco e fingia que não era comigo, mas Daniel percebia. Quer conversar? Ele perguntava. Não, tá tudo bem, mas não tava. A primeira briga séria veio depois de um almoço de domingo na casa da minha mãe. Voltamos para casa em silêncio. Ele encostou a porta e disse: Eu tô aqui, Gabriel, mas você não fala mais nada. E o que você quer que eu diga? Que tô com raiva, que tô frustrado, que tô cansado de sentir que preciso provar quem eu sou o tempo todo? Sim, quero que diga tudo isso, porque se não disser, vai guardar. E quando você guarda, eu perco você. Aquilo me desmontou. Ele não levantou a voz, mas a dor estava ali, nítida. Eu só não quero que você ache que eu tô fracassando. Amar você nunca vai ser fracasso. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele se aproximou, e foi a primeira vez que chorei no ombro dele. Dias depois, a situação virou de vez. Daniel recebeu uma proposta de trabalho. Uma agência grande de design queria ele numa filial em Curitiba. Era estabilidade, boa grana, reconhecimento. É a chance da minha vida, ele disse. Mas não vou aceitar sem falar com você. Fiquei paralisado, queria apoiar. Queria que ele brilhasse, mas só de imaginar a casa sem ele, o ar parecia pesar mais. Você quer ir? Quero, mas quero você junto. Não posso largar tudo agora. Tenho clientes, contratos. Ele assentiu. Eu entendo, mas os olhos dele diziam outra coisa. Nos dias seguintes, o clima mudou. Ainda dividíamos o espaço, mas algo estava diferente. As conversas ficaram curtas, os silêncios longos demais. Uma noite ele chegou mais tarde. Disse que estava com amigos da faculdade. Eu confiei, sempre confiei, mas no dia seguinte vi uma notificação no celular dele. Uma mensagem de alguém que eu não conhecia. Curta, direta. Foi bom te ver ontem. Meu estômago virou. Ele notou meu olhar. Quer perguntar ou vai inventar uma história sozinho? Quem é? Um exemplo, a gente só conversou, só isso. Por que não me contou? Porque você anda distante. E porque achei que você ia reagir assim. Ficamos nos olhando, o ar pesado entre nós, a confiança trincada. Não aconteceu nada, Gabriel. Mas se você não acredita, eu não posso forçar, não falei mais nada, fui dormir sem tocar nele. No dia seguinte ele me esperou na sala. Eu não vou para Curitiba. Não? Não, não assim, não desse jeito. E o que você quer então? Quero a gente de volta, mas só se for inteiro. Sentei ao lado dele, respirei fundo. Eu senti medo, medo de te perder, e por isso me fechei. E eu senti que você já não me via mais. Nos olhamos de verdade, sem filtro. Então vamos fazer diferente, eu disse. Como? Vamos tentar, de novo, com verdade. Ele sorriu, aquele sorriso que me derrubava desde o primeiro dia. Hoje a proposta de Curitiba ainda está de pé, mas decidimos ir juntos por um tempo, recomeçar, descobrir outra cidade, outra rotina, mas com a mesma base. A gente ainda briga, ainda se desencontra, mas agora a gente se escuta, e isso muda tudo, porque não existe relação à prova de falhas, mas existe escolha, e a gente escolhe continuar. Você já passou por um momento em que quase perdeu alguém por orgulho? Já pensou em desistir, mas decidiu lutar? Me conta nos comentários, e se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque amar é difícil, mas desistir do que é real, isso sim seria um erro. Até já. G.